do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos dando início à nossa reunião desta quarta-feira, pedindo as bênçãos de Jesus, o amparo dos bons espíritos, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito crescimento espiritual. Boa tarde. Então, estamos dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós chegamos naquele momento do capítulo que já passamos pelos estudos anteriores, em que existem passagens do Evangelho, da Bíblia, que são explicadas por Kardec. E agora nós temos as instruções dos Espíritos que expandem o tema a partir das mensagens dos Espíritos benfeitores. Essa mensagem é de autoria do Espírito Lacordaire. Diferentemente do que normalmente é feito, essa mensagem é muito grande, então nós vamos ler um pouco e pausar para lermos algumas outras coisas sobre o tema e refletirmos. Então, item 11. Ele começa assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então, nesse momento, Lacordaire já começa falando sobre um princípio fundamental da doutrina, que é muito importante, que é a comunicabilidade dos espíritos. Da mesma forma como nós leremos essa mensagem toda, e ele, por ter um conhecimento superior ao nosso, vai nos falar sobre o tema orgulho e humildade, nós também podemos receber mensagens daqueles espíritos sofredores, que passaram por aqui e não conseguiram se emendar e chegaram no plano espiritual numa situação não muito boa. Sobre o assunto, nós fomos ao Livro dos Espíritos, na questão 973, essa nota, Kardec comenta assim: as comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida, de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre, e, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas, em tese geral, pode-se dizer: cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Então, nada melhor do que reafirmarmos esse princípio da doutrina, já que estamos tratando sobre o orgulho e a humildade, porque ao final dessa encarnação nós receberemos de acordo com aquilo que fizemos. Esse é o princípio de causa e efeito. Então, quais consequências que nós queremos para a nossa vida? As consequências de termos cultivado aqui encarnados o orgulho ou de termos cultivado a humildade? Então, vamos em frente. Lacordaire continua: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então aqui ele prossegue dizendo que se o que buscamos é a caridade, nós não conseguiremos alcançá-la sem a humildade. Porque como eu posso ser caridoso se o orgulho é a característica que é o vício que me faz pensar que estou acima dos demais? Como é que eu posso pensar em ser caridoso com o meu próximo se eu nem ao menos me importo com ele?
Então, a humildade, ela é antagônica ao orgulho e, ao mesmo tempo, é impossível haver caridade sem que haja humildade. Como nós bem vemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, mas no capítulo 15, bem mais à frente, que é fora da caridade não a salvação, tem esse item 5, o mandamento maior, que já é muito conhecido de nós, mas como ainda falta prática, vamos lê-lo. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, ao sermos orgulhosos, ao mesmo tempo que excluímos o amar ao próximo, porque se eu não ligo para o meu próximo, como posso amá-lo? O orgulhoso também exclui o amar a Deus, porque o orgulhoso, ele blinda a sua visão para que haja algo maior do que ele. Não, é impossível que haja algo maior do que eu não consiga compreender nesse momento. Que é a visão que muitos cientistas têm hoje em dia, do materialismo. Como pode haver algo maior do que eu e que eu não consigo explicar? Na verdade, todos nós temos sentimento inato de Deus. Como está escrito no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está na nossa consciência. Mas só irão percebê-la aqueles que a buscarem. Aqueles que tiverem orgulho blindando a sua visão, não a buscarão de forma alguma. E voltando a esse parágrafo anterior, quando Lacordaire diz assim: lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Nós temos visto nas últimas semanas, no estudo do Novo Testamento, o Calvário de Jesus. E sabendo que Jesus, como Espírito perfeito e que dominava a matéria, como está escrito, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, que ele participou diretamente da formação do planeta Terra e da formação da vida no planeta Terra, Jesus poderia muito bem, naquele momento, mostrar todo o seu poder e se livrar do jugo dos judeus. Mas exatamente por ser humilde, e exatamente por querer mostrar o triunfo da humildade sobre o orgulho, Jesus se deixou crucificar. Porque se em determinado momento ele se livrasse do jugo dos judeus, ele o faria por orgulho. E que diferente ele seria então daqueles que o oprimiram naquela época? Então, do alto da sua perfeição, Jesus quis mostrar para a gente que existe um caminho que podemos trilhar sem o orgulho, que é o caminho em que podemos nos salvar, que é o caminho da felicidade que não está neste mundo, enquanto ainda somos imperfeitos, mas um caminho da felicidade que é duradoura, que é da felicidade da vida imortal, já que somos espíritos imortais. A matéria, ela simplesmente acaba. Ele continua assim, então: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então aqui novamente, Lacordaire
comenta sobre essa situação excludente que é a do orgulho da humildade. Ninguém nunca poderia dizer, bater no peito e dizer, eu sou muito humilde. Ao fazer isso, ele está se mostrando orgulhoso. A verdadeira humildade, ela não se mostra, ela fica escondida. E nesse parágrafo, por que Lacordaire comenta sobre Jesus Cristo ter prometido o reino dos céus aos mais pobres, como ele comenta em Bem-aventurados os pobres, que terão o reino dos céus. Por que ser pobre, então, é uma condição básica para a salvação? Então quer dizer que se eu sou pobre, eu estou salvo? Na verdade, sabemos que não. Quando Jesus comenta sobre pobre, ele, na verdade, ele está comentando sobre a humildade. Sabemos que naquela época as relações sociais eram diferentes das que temos hoje, que naquela época os poderosos detinham conhecimento e assim eram orgulhosos e oprimiam os pobres, que na realidade eram bem pobres. Mas hoje em dia não é necessariamente assim. Temos classe média, temos classe D, classe A, temos todo tipo de classe divididos por letras. Então, existem pessoas que podem ser de classe determinada e que são orgulhosas ou humildes. E isso não tem necessariamente a ver com o dinheiro que elas têm. Então, quando Jesus comenta sobre essa questão da pobreza, na verdade, é uma metáfora com relação à humildade. E Lacordaire também comenta aqui sobre quando Deus retira essa riqueza dos ricos e eles os acusam de injustiça. Será realmente que é uma injustiça? Indo ao Evangelho, no capítulo 5, que nós já estudamos lá atrás, Bem-aventurados aflitos, no item 4, chamado Causas atuais aflições, Kardec comenta assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promano de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Sobre isso, tem um caso interessante que me foi relatado por uma pessoa conhecida, que uma pessoa do trabalho dela resolveu que queria um dinheiro rápido. E ela ia pedir um empréstimo na Caixa Econômica Federal para obter aquele Construcard, aquele cartão que só dá direito à compra de material de construção, né, para poder melhorar sua casa, etc. E ela falou: mas existem muitas lojas que fazem um esqueminha, você dá uma parte do dinheiro e eles, em vez de você comprar um material de construção, eles te dão de volta dinheiro vivo. Então eu vou pagar um empréstimo em muitas prestações, mas vou ter o dinheiro na hora. Claro, a partir de uma situação desonesta e ilícita. O que ela não sabia é que essas pessoas que também se metem com ilicitudes têm o seu próprio esquema. E, ao pegar o dinheiro, ela foi assaltada por homens armados. Então, ao relatar esse caso para essa conhecida dela, que foi quem me contou, ela disse bem assim: estou muito triste, porque Deus me abandonou. Isso foi uma injustiça comigo. Como assim? Eu pego meu dinheiro e me roubam. Eu fui enganada. E Deus simplesmente não fez nada para resolver essa situação. Então, eu acho que eu tenho que rever a minha relação com Deus. Ela disse alguma coisa parecida com isso. Ora, se analisarmos friamente a situação, desde o início, à custa do seu orgulho, que se achava muito inteligente, ela foi desonesta. Então, em momento algum ela poderia ter colocado a culpa em Deus. Como lemos aqui, quem causou sua aflição foi ela mesma.
Claro que aqui falamos de causas atuais das aflições. Existem aquelas que são causas passadas, já que somos espíritos imortais com múltiplas reencarnações. Em determinado momento, com certeza fizemos coisas erradas, porque somos imperfeitos. E não necessariamente a consequência desses atos se dá na própria reencarnação, mas sim na próxima, como bem sabemos. Então, mas de qualquer forma, sendo o passado ou atual, somos nós que causamos nossas aflições a partir dos nossos vícios e nossas atitudes erradas. Prosseguindo, Lacordaire continua. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que, dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual este miserável coberto de andrajos, vã utopia de pseudofilósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que vossas vestes não se assemelham, mas despiu-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido um miserável desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Primeiramente, no início do parágrafo, Lacordaire comenta sobre a esmola, quando ele diz assim: concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois é, recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 888A, Kardec pergunta aos espíritos: dar-se-á reproveis a esmola? E os espíritos respondem: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Então, essa passagem do Lacordaire exemplifica perfeitamente essa questão do Livro dos Espíritos. Porque até dou o dinheiro a ele, mas eu vou apertar a mão dele? Esse homem coberto de andrajos, eu que sou um nobre? Ainda hoje vemos que é assim. As pessoas na rua passam pedindo dinheiro e as pessoas pensam: ah, vou dar uma moeda para essa pessoa sair logo do meu pé. Então a caridade material nada vale. Quer dizer, vale, porque aquela pessoa está em dificuldade, mas ela não beneficia a quem a faz se ela não é feita da forma correta, sem a caridade moral. Ou então, como ela também é muito feita, com ostentação, que aí só serve ao orgulho daquele que a dá. Olha, estou dando um dinheiro a esse homem, olha como eu sou benévolo, como eu sou magnânimo, como eu ajudo os outros. E, além disso, outra coisa que ele comenta aqui, que é muito importante, é quando ele
fala assim: quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Claro, sabemos que somos espíritos imortais passando por diversas encarnações. Hoje eu posso ser numa determinada classe social, mas e ontem? Será que eu fui dela mesma? No Livro dos Espíritos, na questão 814, fala exatamente sobre isso. Por que Deus a um concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E os espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, hoje o rico pode ser poderoso e ter todo o dinheiro do mundo, mas se hoje ele é assim, é porque provavelmente ele pediu para vir assim, para poder ir contra o seu orgulho. Já que, imagina, você tem muito dinheiro e muito poder. Isso, se você tem uma ponta que seja de orgulho, se você tem o poder de comandar as pessoas e de usar o seu dinheiro ao seu bel prazer para qualquer coisa que seja, isso só engrandece esse orgulho. Então, a riqueza é uma prova muito complicada, das quais frequentemente as pessoas sucumbem, como bem diz no Livro dos Espíritos. Essa passagem também mostra, quando o Lacordaire comenta assim, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. Como a riqueza também é efêmera, porque se hoje eu sou rico e eu desencarno, essa riqueza toda me serviu para quê? Além disso, essa riqueza mesmo pode acabar nessa mesma encarnação, não precisa que eu desencarne. Então, o que se pode dizer se amanhã eu não perdi tudo e eu vou estar exatamente pedindo que a mesma pessoa a quem ontem eu desprezei um dinheiro? Essas são as provas que nós temos nas nossas vidas, das quais temos que passar da melhor forma possível, coisa que nem sempre acontece. Prosseguindo com a leitura. Orgulhosos, que éreis antes de seres nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Este, na caridade e na humildade, é que tem seus títulos de nobreza. Então, podemos aqui lembrar do exemplo dos faraós. Até hoje, as pirâmides, que são os seus túmulos, permanecem de pé. E lá eles foram enterrados com criados, com todas as suas riquezas possíveis na época. E o que aconteceu com eles? A mesma coisa que acontece com todos os outros. A matéria que um dia serviu para compor o corpo desses orgulhosos faraós, hoje pode ser a matéria que compõe o corpo de uma árvore, de uma minhoca, ou até mesmo do meu corpo, do nosso corpo. Então, de que serviu todo esse orgulho se o único tesouro que ele construiu ao longo da sua vida foi o tesouro material, que é aquele tesouro que nós sabemos que os vermes roem? E o que aconteceu com aquele tesouro, que é o tesouro que fica, o tesouro eterno? Nada disso ele teve. Também podemos aqui comentar sobre a antiga crença que os nobres teorizaram sobre o seu sangue azul. Eu sou nobre, eu tenho uma linhagem, uma genealogia, meu sangue é azul, eu sou diferente de você. Você é um qualquer, eu sou um nobre, meu sangue é diferente do seu. Bem sabemos que isso não passa de uma bravata. O sangue é o mesmo para todo mundo, assim como a carne. Materialmente,
somos iguais. Nossos corpos ainda têm carbono, ainda tem hidrogênio, ainda tem oxigênio, ainda tem nitrogênio. Não é porque uma pessoa é um orgulhoso, poderoso, cheio de dinheiro, que seu corpo é feito de uma matéria especial. Nada disso. Como o Lacordaire mesmo comenta aqui, são da mesma essência e formados de igual massa todos os corpos. O que nos diferencia são aquelas realizações que conseguimos construir ao longo do trabalho duro, ao longo da modificação que nós promovemos em nós mesmos. E Lacordaire prossegue. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande é aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo, que, como essas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas asas brancas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida, a aguardar a punição no outro. Então, nesse parágrafo, Lacordaire nos traz dois exemplos. O primeiro seria uma mãe sofrida, que tenta criar de toda forma os seus filhos, pobre. Para essa, o que ele diz é que ela espere, mas que ela continue desta forma, porque, como já estudamos no capítulo 5, e Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Ainda não é neste mundo que a felicidade virá, mas sofrendo e se renovando desta forma, a felicidade virá na vida futura, na vida real, já que isso aqui é, na verdade, só uma prova, é só o nosso teste. Já o segundo exemplo seria uma donzela triste, porque é pobre, mas desejaria ser rica, como aquelas nobres senhoras de antigamente, cuja vida se resumia às festas, naqueles grandes salões, aos vestidos mais pomposos de todos. Sobre isso, nos remete imediatamente a um exemplo de uma passagem que nós vemos exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é do espírito chamado Uma Rainha de França, no capítulo 2, e tem uma realeza terrestre. Exatamente, ela sofre na vida futura exatamente por ter cultivado apenas os bens materiais nesta, que é aquilo que comentamos lá no início. Os espíritos que sofreram anteriormente por terem cultivado orgulho nos trazem a sua mensagem, dizendo, olha, não sejam orgulhosos se vocês não querem ficar como eu fiquei. Resta a nós simplesmente praticar. Então a mensagem diz assim, item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas, que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação,
a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então aqui nós vemos uma mensagem de um espírito desencarnado que sofreu tudo que podia sofrer a partir do seu orgulho, de todas as pompas que ela teve na Terra, a partir do seu orgulho. Ao desencarnar, ela viu que ela estava numa posição muito abaixo de homens que ela julgou que eram insignificantes porque não eram ricos como ela ou poderosos como ela. Aí sim ela viu o que nós sabemos, mas ainda nos falta praticar, que é o quê? Fora da caridade não há salvação. Aqui precisamos nos modificar, nos renovar moralmente, para que nossos vícios não tenham um local na balança que seja mais pesado que as nossas virtudes, para que não cheguemos lá assim como ela chegou. Além disso, Lacordaire ainda comenta sobre essa donzela, que ele dá de exemplo: conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o teu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficareis perdida, a aguardar a punição no outro. Nós sabemos que os espíritos encarnados influem a nossa vida terrena mais do que imaginamos. Quando cultivamos orgulho, que tipo de companhias nós teremos ao nosso lado? Recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 498, Kardec pergunta: será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Os espíritos respondem: não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor de resistência. Então, nossos pensamentos são como ondas de rádio, que teremos a sintonia com aqueles que são semelhantes. Ao sermos orgulhosos, com que tipo de espíritos sintonizaremos? Com espíritos orgulhosos, com espíritos viciosos. E aí, sempre que tivermos uma situação de sofrimento, eles vão adorar essa situação e vão nos influenciar muito negativamente. Ao contrário, através da oração e da vigilância, se lutamos para acabar com o nosso orgulho, que tipo de espíritos teremos ao nosso lado? Os bons. E o nosso guia espiritual, o nosso espírito protetor, estará mais propenso, nós estaremos mais propensos a ouvir os seus conselhos, a ouvir a receber a sua ajuda. Vamos em frente. Lacordaire continua: todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgente para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Então, como nós vimos anteriormente, a caridade não existe sem a humildade. E o que é a caridade? No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta no que consiste a verdadeira caridade, e os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o famoso BIP. Ora, humildade é fator básico para que possamos conseguir esse BIP, para que possamos fazer a caridade. Então, como Lacordaire bem comenta aqui, que vos importam as calúnias do mundo,
Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Então, nas nossas atitudes aqui, na vida diária, todo tipo de atitudes que nós tenhamos, seja na rua, seja no centro, seja em casa com a nossa família, nós primeiro devemos pensar em sermos benevolentes, em não atingir o próximo. Se nós vemos que o próximo tem imperfeições, sejamos indulgentes. E se o próximo nos ofende, perdão das ofensas. Assim, nós iremos granjear o nosso espaço, nossa felicidade futura. Lacordaire prossegue. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles olvidam, que eles esquecem? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-ias blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Então o que Lacordaire aqui comenta é: suponhamos que Jesus encarnasse novamente no planeta. Como ele seria recebido? Nós o crucificaríamos novamente, baseados basicamente no nosso orgulho? Quando Lacordaire comenta que modernos fariseus, Emmanuel, sobre o farisaísmo, comenta no livro Vinha de Luz, no capítulo 54. Fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas. Então, esses modernos fariseus ainda existem. E o que aconteceria com Jesus se ele viesse novamente ao planeta, ao plano material? Seria novamente crucificado? Essa é uma pergunta complicada que a gente deve refletir dentro da nossa cabeça. E ele prossegue. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram ouro e as joias que possuíam para se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros homens civilizados os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Nesse parágrafo, ele é muito interessante porque o Lacordaire traça um paralelo entre a famosa passagem em que Moisés sobe ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos de Deus, e quando volta, vê que os hebreus fizeram um Deus à imagem deles, um bezerro de ouro. E é exatamente isso que é feito hoje em dia. Com a fé imiscuída com orgulho, existem criações, fabricações de Deus à imagem do que as pessoas desejam. Então, quantas vezes uma guerra foi iniciada baseando-se em que Deus gostaria que essa guerra fosse feita porque determinado povo seria superior ao outro. Ora, Deus, do alto da sua bondade, perfeição, gostaria mesmo que uma guerra fosse feita com esse propósito? Um exemplo interessante que tem sobre isso é um lutador de artes marciais brasileiro que, em certa luta, fez um nocaute lá tido como plástico. Ele deu um chute determinado lá. E ele é religioso. Ao ser entrevistado depois, foi perguntado de onde que ele tirou aquele golpe. E ele disse: eu treinei bastante, mas antes da luta, eu ouvi que
Deus dizendo para mim que era para eu dar esse chute que eu ganharia a luta. Será mesmo que Deus gostaria que ele machucasse um irmão para ganhar a luta? Deus diria a ele, olha, dá esse chute, porque aí você vai ganhar? Não faz o menor sentido. É exatamente por isso que Lacordaire comenta que nós ainda fabricamos Deus a partir dos nossos gostos e ideias, porque ainda imiscuímos a nossa fé, o nosso orgulho, a ideia de que devemos ser melhores do que os outros a qualquer custo. E por fim, o último parágrafo, ele diz assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina, que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade e a fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas no entanto tão pobre de sentimentos, de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Então, o que ele comenta nesse último parágrafo é que o progresso intelectual ele veio tão rápido. Se há 50 anos seria impensável todo tipo de conforto que, por exemplo, nós temos nesse salão. O laptop, o data show, o ar-condicionado, a câmera de vídeo. Mas em 50 anos, o que mudou dentro da gente? O que mudou na nossa sociedade? Na verdade, cada vez mais vemos uma sociedade dedicada ao orgulho. Desde as mais tenras idades. O pai pega o seu filho e fala: acho que eu vou colocar meu filho no judô porque uma atividade física vai ser boa para o seu desenvolvimento. E aí, na verdade, tem um campeonato. Aí o pai fala: meu filho, você tem que vencer esse campeonato, porque você é o melhor. Você é melhor do que os outros. E todo dia nós vemos todo tipo de situação que nos é colocada e todo mundo acha que tem que ser melhor do que os outros. Mas ninguém pensa na realidade que nós deveríamos ser melhor do que nós somos. Porque nós somos tão faltosos e a gente ainda tenta ser melhor do que o outro. A gente não tem nada a ver com o outro. A gente tem que pensar no que a gente pode fazer para nos modificarmos, já que ainda somos tão imperfeitos. Sem contar que o orgulho é a origem de tantos outros vícios que nós temos. Então, e também a causa das nossas aflições, como foi bem colocado anteriormente. Então, todos os dias, se pensarmos nas nossas atitudes, ou nós sofremos porque machucamos de alguma forma aqueles que nos são caros, queridos, ou porque outras pessoas nos machucaram, mas só nos machucaram porque ainda somos incapazes de nos utilizar da caridade, de nos utilizar da benevolência, da indulgência e do perdão. Então, que possamos ser os pobres de espírito e não o espírito forte, os pobres de espírito, como é colocado no título do capítulo, os humildes. Obrigado.